Será que temos alguma liberdade em Cristo? Será que deixamos que as pessoas nos condenem? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. E ele vai dizer assim: E agora, assim como aceitaram Cristo como Senhor, continuem a seguir, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo, e não em Cristo. Versículo 16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos. As cerimônias da lua nova, ou dos sábados da lua nova, ou das coisas não são apenas estrutura. E o próprio Cristo não aceitem a condenação daqueles que insistem na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa dele e eles não estão ligados a Cristo. É a cabeça do corpo, unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que morreram com Cristo, e ele os libertou deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? As regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram. Podem ser sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, ser os desejos da natureza pecaminosa. Texto longo hoje, né? Mas me fez refletir isso aí em muitas coisas, muitos acontecimentos que eu tenho percebido assim nos últimos tempos. E eu vi um postzinho aqui de um amigo, de um irmão. Ele postou e me chamou muita atenção e eu salvei. Isso aqui ele vai me servir para uma série de raciocínios. E eu vou colocar aqui para vocês verem. Pois é, esse postzinho aí me fez pensar que por hoje, esse texto aqui tá falando, sabe, sobre coisas humanas mesmo, né, coisas terrenas, né, daí sobre a liberdade que a gente tá em Cristo, a gente tá livre dessas coisas, né, preceitos humanos mesmo, essas coisas, né, rituais e coisas assim, né, e me fez pensar em algumas coisas, como andam as nossas igrejas e coisas por aí, né. Muitas vezes, é claro, aquele postzinho ali é um exagero, vamos dizer assim, né, para poder dar aqueles cliques, né, mas só falta Jesus erguer a mão e pedir a palavra e alguém perguntar, como diz ali, né, depende da sua filiação, só falta isso, porque o que eu reflito sobre isso? Muitas regras, muitos preceitos humanos, muitas coisas condenáveis, que condenam as pessoas que estão na igreja, né, muitas coisas são ditas por regras humanas, e isso o texto fala aqui, regras humanas, que não edificam em nada, e muitas vezes machucam, como eu falei ontem até no final do meu vídeo ali, machucam muitas vezes, né, as pessoas, e muitas vezes eu me coloquei no lugar de Jesus ali. Quem aí pode erguer a mão? Você já parou para pensar? Muitas coisas que são ditas às vezes em púlpitos mesmo, né? Quantas vezes você viu alguém levantar a mão e pedir a palavra para perguntar por que tá falando aquilo, ou por que tá falando aquilo, ou qual o sentido daquilo lá? Ninguém fala, e fala para ver. Então isso me fez refletir muito sobre isso, sabe? Qual o nosso direito? E aqui esse texto tá dizendo, ele tá falando muito propriamente dito aqui, esse texto aqui, sobre coisas humanas mesmo, assim, né, rituais não cristãos, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia a gente vê tantas regras por aí, tantas coisas que nos condenam, e daí o texto aqui está dizendo, onde eu acho mais importante aqui, o mais assim que me chamou bastante atenção aqui, foi nessa parte aqui que ele fala sobre, pois essas coisas são sombras da realidade futura que é Cristo, né? E daí o texto diz, não aceitem condenação daqueles que insiste em uma humildade fingida, né? E daí aqui no final que ele diz assim, então por que continuar a seguir regras desse mundo que dizem não mexa, não prove, não toque, sabe? Ele dá um monte de exemplos ali, e a gente pode citar mais um monte de exemplos, mas vamos, né, seguir o texto aqui, né, o que o texto diz aqui, né? Então, assim, no que edifica muitas coisas, assim, no que nos edifica, né? Muitas vezes ele edifica o líder ali, né, o que manda, né, o poderoso chefão, vamos dizer assim, né? E para Cristo essas condenações não existem, mas essas regras são humanas, são regras para manter até escrevi uma música hoje sobre isso, que fala sobre isso também, né? São regras que mantêm uma massa controlada, sabe? Isso é complicado, essas coisas, sabe? Então, vim trazer esse texto aqui pra gente e esse postzinho ali pra gente refletir nessas coisas aí, porque é muito importante. Muitas vezes a gente está muito confortável e às vezes não para pensar, e às vezes até bate algumas dúvidas, mas será que isso aí tá certo? Será que isso aí é legal? Mas tá tão confortável que é só chegar e ir no culto no domingo, ouvir o que tem que ouvir, ir para suas casas e tudo deu, né?
E não é assim que funcionam as coisas. As coisas de Cristo é meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra. E quanto mais a gente lê, mais a gente entende. E mais a gente vai ver coisas por aí duvidosas, vamos dizer assim. Então que possamos ter esse cuidado, que possamos ter essa orar sem cessar, meditar na palavra de dia e de noite, ler um texto que nem eu leio muitas vezes, porque passo o dia meditando em alguma coisa assim, sabe? Pedindo uma direção do Espírito Santo, né? Para ele poder me direcionar, né? Da melhor forma possível, né? E é claro, a gente é humano, a gente erra também, a gente tem nossos defeitos, mas é muito importante a gente ter essa ideia, né, de ler a Bíblia e refutar mesmo, tá, mas isso aqui tá certo? Como assim isso aqui, sabe? E, como eu disse, essas regras humanas, ela acabam machucando outras pessoas, sabe? E muitas vezes as pessoas não estão nem aí. Então é muito complicado essas coisas, né? Possamos refletir nisso aí e, como eu sempre digo aqui, eu não sou o dono da verdade, mas meu pai é. Então, possamos refletir nesse texto aí, nesse postzinho aí, e você possa aí também pensar, porque aqui estamos aqui para pensarmos juntos, para caminharmos juntos. E quiser comentar alguma coisa aí, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima semana.